O pior que pode passar é que as duas empresas sejam igualmente consideradas, igualmente catalogadas, que seria o caso do ponto que está no meio. Nesse caso, simplesmente significa o seguinte, que o decisor pode escolher qualquer das duas, porque para ele vai ser a mesma coisa. Pode jogar cara ou coroa que está tudo bem. Mas em todos os decisores que estão fora deste ponto de diferença, a decisão entre qual é a melhor é simplesmente a proximidade ao seu ponto de aversão. Então, nós conseguimos resolver esse grande problema do conflito entre risco e retorno, que foi durante muito tempo deteve um pouco os trabalhos sobre a avaliação de empresas. Graças, como vocês veem, a um matemático que não tinha praticamente nenhum conhecimento de economia, mas tinha genialidade suficiente. Não? Bom, vejam bem, é interessante também, não é? Ver não só a teoria e os resultados, mas conhecer como que foi se desenvolvendo tudo isto. Hoje em dia, análise de risco em empresas é um problema, digamos assim, resolvido ou praticamente resolvido. Mas como foi se desenvolvendo? Então, vejam bem, é curioso, o criador das primeiras ideias sobre risco e retorno, e principalmente o criador da chamada teoria das carteiras, que nós vamos ver depois, era também um economista de caráter muito teórico. E aconteceu o seguinte, esse era aluno de doutorado de economia, chamado Harry Markowitz, era aluno de doutorado e seu orientador tinha sido nomeado decano, o dean, da escola de Escola de Negócios, da Universidade de Chicago. E ele estava muito preocupado, porque ele, como teórico, não estava gostando nada dessa história de que o seu orientador tivesse sido trasladado da Faculdade de Economia para a Escola de Negócios. Porque iba a passar da teoria, que ele achava interessante, para a prática que ele desprezava. Aí, um dia precisava de algum assessoramento, de alguma assinatura do orientador, e foi então a ver a ele na oficina do Dean, não é? Muito, digamos assim, com muitas antessalas, e a secretária fala a ele: olha, espere um pouco. E esperou, aí sentou, e estava um outro cara esperando. E aí terminam conversando um pouco, e esse cara que estava aí perguntou: olha, que é o que você vem a fazer aqui? Disse: não, eu sou aluno de doutorado, vengo a conversar com aí. O meu problema é que eu não consigo encontrar um tema interessante sobre economia. Então, o cara que era um corretor importante da Bolsa de Valores, por melhor falar, da Bolsa de Mercadorias, porque nos Estados Unidos a Bolsa de Valores principal está em Nova York e a Bolsa principal de Mercadorias está em Chicago. Então ele falou: olha,
a un tema que estaba nos preocupando a todos. E comenzou a explicar. Era un tema práctico, mas o Markovic comenzou a se interesar, porque da forma en que o contaba o corrector, ele percebeu que era algo que podía ter unha modelagem matemática muito interesante. E terminou sendo que foi embora, non chegou a ver a seu orientador e começou a trabalhar directamente no problema. Bom, alguns anos depois se recebeu de doutor e essa tese de doutorado valeu para ele o Prêmio Nobel de Economia. E essa tese, justamente, versava sobre um outro aspecto importante da estatística. Vejam bem, nós agora aprendimos a caracterizar cada empresa por seu retorno e seu risco, consequentemente, em um ponto de um plano, risco-retorno, e também aprendimos que, a partir da teoria de von Neumann e Morgenstern, eu podia representar aos decisores no eixo por um ponto igual a 1 sobre 2 alfa, em que alfa é o coeficiente da função de utilidade, e todo funcionava bem. Mas o problema da bolsa não era esse. O problema da bolsa era o seguinte: todo investidor com experiência sabe que não é bom comprar um único tipo de ação. Por exemplo, comprar todas as ações do Itaú pode ser ruim. Comprar todas as ações da Petrobras pode ser ruim. E por aí vai. Ou seja, não há praticamente nenhuma ação, por atrativa que seja, que não pode chegar a ser um mau investimento em um determinado caso. Então, o que é o que os investidores geralmente fazem? Uma coisa muito simples: eles, em vez de comprar todas as ações de Itaú e todas as ações de Petrobras, compram metade de Itaú e metade de Petrobras. Aí eles falam: olha, a possibilidade de que um banco e uma companhia petroleira ao mesmo tempo entrem em baixa é pequeno. Então, com esta combinação, eu me livro um pouco do risco. Bom, mas aí alguém começou a falar o seguinte: tudo bem, então em vez de 2 vamos a investir em 3, depois em 5, em 10. E aí começou a se complicar, porque o que a gente sempre se perguntava, os investidores se perguntavam, era qual era a melhor combinação de todas. Ou seja, pensem em 10 empresas. Na verdade, na bolsa tem muito mais. Tem, por exemplo, Standard & Poor's tem 130. Mas vamos supor que sejam 10 empresas. Então, vamos supor que a melhor seria 10% de uma, 5% de outra, 10% de outra, 30% de outra, 2% de outra. Entendem? Vejam quantas possibilidades há. E o que queria esse corretor era justamente me dar uma lei, um modelo que me permita encontrar qual é a melhor. Bom, para um investidor comum, evidentemente, o problema é complicado porque ele não conhece estatística nem matemática. Mas Markovic, que era um estudioso da matemática ele pensou na seguinte forma: olha, se eu pudesse representar
esa combinación por un vetor, por exemplo, un vetor que sería, bom, para o caso máis simples, Itaú e Petrobras, 50% cada uno, o vetor sería 0,505. Vetor de 2, 0,5. No de 10 sería 0,1, 0,2, todo un vetor grande, complicado. Perfeito. Então, ese vetor, cada um desses vetores tem um retorno e um risco também. Da mesma maneira que eu tenho uma ação ou um fenômeno qualquer tem um retorno e um risco, e dois fenômenos, cada um com um retorno e um risco, calcular qual vai ser o retorno ou o risco da combinação de metade de um fenômeno e metade de outro não deve ser tão difícil em somar coisas. En un caso más complicado, en un caso de N fenómenos, cada un con su retorno y su risco, ¿es posible encontrar o retorno y risco de un fenómeno que sea una combinación arbitraria de esos fenómenos? Bueno, Margot sabía que no era simple. No es simple, ¿por qué? Porque cuando eu vou a calcular o risco de uma combinação de fenômenos, esse risco não depende só do risco de cada um dos componentes, mas depende também desse fator que nós chamamos de covariância, ou seja, do comportamento das duas componentes em relação uma à outra. Se essas componentes tendem a oscilar en armonía, tienden a oscilar en cualquier forma o tienden a oscilar siempre en contra, o sea, cuando una sube o otra baja. Eso es lo que los economistas o que los estatísticos llaman de correlación entre los dos fenómenos. Cuando a correlación es os dois oscilan igual. Cuando a correlación es nula, cada uno oscila por su lado. Cuando a correlación es menos 1, entonces oscilan exactamente al contrario. Y acontece que esa situación, ese caso de ter, entonces, varios fenómenos posibles, o como llaman los economistas, de títulos, que el título no es más que un fenómeno sobre risco, eu posso encontrar, sim, o retorno do fenômeno, combinação dos outros, ou seja, da carteira de títulos, combinação de fenômenos, carteira de títulos, posso encontrar tanto o retorno como o risco. Só que é bastante complicado. Vejam bem, aqui na carteira, na folha que se chama carteira de mercado, exatamente, aí está, essas duas primeiras expressões aí, me dão o retorno e o risco para uma carteira. Esse ômega que está aí é justamente o vetor carteira do risco, é o que tem 0,1, 0,2, 0,3, ou seja, 10, 15, 5% das diversas títulos que estão aí. E vocês veem que coisa complicada, porque isso me diz o seguinte, por exemplo, que o retorno é igual a produto da carteira transposta multiplicado pelo vetor de retornos dos títulos. E outro é ainda mais complicado. Me dá uma forma quadrática na carteira e em uma matriz gama que está aí, gama maiúscula, essa matriz, que me dá
esta matriz aqui, que contém não apenas justamente o risco, não apenas as variâncias, mas também as covariâncias, ou seja, as correlações entre as... Para entender melhor, sem entrar em questões matemáticas, depende então, esse risco depende dos riscos das componentes e da forma em que se acontecem as oscilações de um respecto do outro, ou seja, como estão correlacionadas essas empresas. Então, esse seria o fator fundamental. Os riscos de uma carteira dependem não apenas dos riscos das empresas que constituem a carteira, ou dos títulos que constituem a carteira, mas também das correlações entre os títulos. E essas correlações estão colocadas nessa matriz que está aqui. Nós não vamos entrar na teoria matemática. Para quem se interesse, e espero que alguém se interesse, pode ver isto aqui. O único que eu peço a todos vocês é entender a ideia e aplicar a ideia, especialmente. Ou seja, isto aqui é um pouco complicado, eu reconheço, mas é importante que vocês saibam aplicar isto em exemplos. Então, nós vamos fazer muitos exemplos, nos quais nós vamos ver. Situamos as empresas no plano de... calculamos o risco, o retorno das carteiras, e vemos de todas as carteiras qual é que está mais próxima ao ponto do decisor. Porque o conceito de von Neumann e Morgenstern continua a existir. Todo ponto, quanto mais cerca está do ponto de aversão do decisor, é melhor para o decisor. Então, é só encontrar de todas as carteiras a carteira mais próxima ao ponto de aversão do decisor. E pronto. Então, ainda que vocês ainda não tenham muito claro como vai acontecer isto, nós vamos, através de exemplos, justamente, a ir tentando desvendar bem como é que nós partimos. Por exemplo, essas duas empresas que nós fizemos aqui o exemplo, ao princípio, nós encontramos os pontos. Depois vimos, em função desse modelo de von Neumann e Morgenstern, que era possível identificar aos decisores no eixo mu como pontos. Os pontos mais altos são os mais audaciosos, os pontos mais baixos são os mais medrosos. E então, que se eu queria saber destas duas empresas qual era a preferida para um decisor, basta encontrar aquela que está mais próxima ao ponto de aversão do decisor. Vocês veem que, no fundo, tudo é simples. É a teoria que é complicada. Agora, como engenheiros, nós temos que respeitar a teoria, mas também não podemos ser escravos da teoria. Por isso eu falo, se aqui é um engenheiro de mãos da massa, que não gosta muito de matemática e de teoria, isso não quer dizer que não possa ser um dia um bom engenheiro. E que vai ter que conservar de tudo isto? A aplicação. Isso é o que nenhum engenheiro pode desprezar. E saber aplicar as coisas. Ou seja, não saber a teoria é um pecado venial. Não saber aplicar é um pecado mortal. Para os engenheiros, pelo menos. Bom, então, o que é o que nós vamos fazer de aqui para frente, justamente? Nós vamos a sair um pouco da teoria e ir, vamos dizer, aplicando. Essa seria a ideia fundamental. O verbo principal é aplicar. Vamos ver como nós aplicamos esta teoria para a resolução concreta desse problema. Então, o dia que vocês na empresa tenham necessidade de fazer uma escolha, seja de entrar com outra empresa, comprar uma ação, desenvolver um projeto que está competindo com de outros engenheiros, cada um está fazendo um projeto a ver qual é o melhor para a empresa. Você sabe em cada instante você sabe seu projeto como está
localizado nesse plano, quão perto está do ponto de aversão dos decisores, que nesse caso vão ser os diretores da empresa, né? E você, em função de tudo isso, pode se manejar para obter justamente uma posição preferencial nessa competição que existe sempre entre os engenheiros de uma empresa. Nós vamos ver, então, justamente, que o fundamental, então, é saber onde estão as carteiras no plano. Em que lugar do plano estão as carteiras? Por exemplo, aí está o caso de duas carteiras, as duas empresas que nós consideramos. Vejam bem como estão as carteiras. Estão todas, não é? Sobre uma hipérbole, que está aqui, que passa naturalmente pelas duas empresas, porque cada empresa é uma carteira. Por exemplo, a carteira da empresa 1, que vetor seria? Pensem, o vetor tem que ter duas posições, a 1 e a 2, que tem que ter na posição da 1. Quanto estou comprando quando estou no ponto da empresa 1? Quanto estou comprando? 100% da empresa 1 e 0% da empresa 2. Então, meu vetor vai ser 1, 0. Já no ponto da empresa 2, vou ter 100% da empresa 1 e 0% da empresa 2. Da empresa 1, então tenho 0, 1. E no meio estão todos os pontos que são combinações da empresa. Agora, vejam que interessante, por exemplo, isto é apenas uma antecipação do que nós vamos ver na próxima aula. Os pontos que estão daqui para aqui, estes pontos, vejam bem, para um ponto como este, há um ponto que está acima, que o domina. Por quê? Porque tem o mesmo risco e muito mais retorno. Então, conclusão, estes pontos de aqui não valem a pena, porque estão dominados. Os pontos que não são dominados são os que vão do meio da hipérbola até o ponto 1. E depois nós vamos ver que é possível também comprar carteiras que estén mais para lá. Pensem um pouco, a ver seu cérebro financeiro, como vocês conseguiriam, por exemplo, comprar um ponto que estivesse aí, que tem mais de 100% da empresa 1. Bom, de qualquer maneira, então, a ideia básica é esta. Nós vamos entrar diretamente no uso do plano de Markowitz e do modelo de von Neumann para escolher empresas ou projetos ou títulos, e com isso vocês, se não, digamos assim, conseguem se formar como engenheiros, sempre têm o recurso de jogar na bolsa, na Bovespa. Quem sabe saem muito mais ricos de qualquer engenheiro. Bom, beleza. Então, eu deixaria com o professor Bonato